Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para o nosso segundo encontro, onde juntos buscamos conhecimentos. Meu nome é Armando, sou espiritualista, estamos buscando informações de ordem espiritual. É isso que nos interessa. Compreender a vida, compreender os objetivos da nossa existência, as forças que interagem conosco. Esse é o nosso maior objetivo. Faço parte de um grupo de estudos e prática de espiritualidade. Temos 2 encontros semanais. Em um dia da semana, nós nos reunimos para os estudos, onde companheiros nossos com os mesmos objetivos se reúnem para juntos estudarmos. E outro dia, fazemos a prática. Trabalhamos com a prática da mediunidade, onde nos encontramos com fenômenos diversos. Usamos a apometria para tratar, para lidar com esses fenômenos. Então, vamos aqui, durante nossos estudos, enquanto estamos de quarentena por conta da pandemia que assola o planeta, vamos aproveitar esses momentos para não ficarmos tão distantes. Então, esses nossos estudos, ele é dirigido ao nosso grupo que não está, por enquanto, podendo se encontrar. Mas, certamente, se servir para mais alguém, que façam bom proveito. Vamos disponibilizar nas redes sociais para que mais alguém que assim o desejar possa acessar essas informações. Muito bem. Em nossos trabalhos, tanto do estudo quanto da prática, em nossa programação, nós vamos estar estudando a apometria como ferramenta de trabalho. Nós enfrentamos em nossos trabalhos práticos as questões voltadas à espiritualidade. Trabalhamos com personalidades, com as subpersonalidades que se apresentam em nossas reuniões para tratamentos, espíritos das mais diversas situações, desde aqueles que nem sequer entendem que perderam o corpo físico, até outros que, enraizado no ódio, no desejo de vingança, investe contra suas desavenças de outrora. Enfim, nosso estudo é voltado para estas situações. E vamos, desde logo, estudando a questão da apometria, depois vamos falar sobre os corpos sutis, que é onde utilizamos a apometria para tratá-los. Vamos falar dos atributos dos corpos, dos chakras, onde trabalhamos também com a apometria, limpando, organizando, harmonizando esse centro de força, bem como os corpos sutis. Vamos também mostrando como as personalidades se comportam em nossa mente, nosso psiquismo. É um fenômeno extraordinário. Não é somente uma parte teórica que nós estamos examinando, mas estamos vendo na prática fenômenos que nos deixam, de fato, perplexos, né? Temos acompanhado e tratado de personalidades que se apresentam em grupos, no mesmo psiquismo, personalidades nas mais diversas situações, algumas contra a proposta daquele que está no corpo físico, outras brigando entre si, criando grandes conflitos na consciência do encarnado, outras também ocupando polaridade sexual invertida, por exemplo, às vezes está no corpo físico está no sexo masculino, e quando abrimos a frequência vamos encontrar várias personalidades, algumas ou várias, ocupando a polaridade sexual feminina, criando conflito dentro do agregado, dentro do psiquismo, dentro da consciência do encarnado. E tudo isso, com a apometria, nós tratamos, invertemos essas polaridades, harmonizamos, esclarecemos e encaminhamos de forma muito tranquila. Então, nosso estudo não é um estudo somente teórico, nós estudamos a teoria já há muito tempo e praticamos também no dia seguinte, que é na quinta-feira,
onde nós colocamos em prática esses conhecimentos, as informações. Também vamos estar falando na nossa programação de estudo sobre obsessão, que é um tema que nós enfrentamos, obsessões das mais diversas características, desde as obsessões simples, as mais complexas. Vamos falar dos tipos, das características das obsessões. Vamos também estar falando da tarefa do esclarecedor, porque para nós não há doutrinador. Eu sempre tomo o cuidado, como eu oriento o grupo, para que os nossos irmãos que recebem, que conversam com os espíritos ou com as personalidades que se apresentam para o tratamento, não ficarem doutrinando. Imagine, quem está doente, quem está enfermo, tem lá condições de estar recebendo esclarecimento doutrinário. Nosso objetivo é esclarecer, é ajudar, é atender à necessidade do manifestante, esclarecê-lo e encaminhá-lo mais rápido, da melhor forma possível. Então, é um tema que a gente aborda, que a gente trata com muita tranquilidade para poder preparar aqueles que conosco trabalham. Já temos um grupo bastante harmônico, que já trabalha com a gente há muitos anos, né? Tem alguns que estão conosco há mais de 14 anos, já estamos bastante afinados na situação. E os nossos estudos, que eu estou aqui gravando, ele é dirigido ao nosso grupo, repito, tá? Nosso estudo, ele é dirigido ao nosso grupo, que já tem um bom conhecimento. Então, esses estudos, na verdade, eles se transformam em uma reciclagem. Para nós, eles funcionam como uma reciclagem, porque já estudamos esses assuntos em vários momentos, já estamos praticando. Então, para nós, ele funciona como uma reciclagem. Se alguém que estiver assistindo achar meio menos esclarecedor por conta da nossa objetividade, veja bem, é por conta da situação do nosso grupo, que já estão há muito tempo estudando conosco. Então, o nosso interesse, o nosso objetivo, a nossa intenção é de fazer uma reciclagem destes assuntos. Porém, se alguém, ao ouvir, tiver algum interesse, quiser fazer alguma pergunta, em relação, tiver alguma dúvida, tranquilo. Nós, com o maior amor e carinho, iremos responder, tá bom? Nós paramos na semana passada, nós estamos estudando apometria. Paramos na quarta lei da apometria. Então, vamos dar início a essa quarta lei e dar sequência a essa lei para que a gente possa estar bem tranquilo e dominando essas técnicas. Aqui está o nosso grupo, um grupo de estudos Perseverança. Adotamos esse nome por conta da situação que estamos vivendo no planeta Terra, não é? Hoje a Terra passa por grandes dificuldades, sabemos disso. Então, exige da nossa parte, da parte do espiritualista, da parte daquele que quer se harmonizar com as leis de Deus, um pouco de esforço e perseverança. Hoje não basta você levantar uma bandeira, um rótulo e dizer que é cristão. Hoje é preciso dar o nosso testemunho, fazer a nossa parte, exercer o nosso esforço em direção à luz. Ou nós ficamos com Cristo, ou certamente iremos ser envolvidos pelas trevas. Estudamos a primeira, a segunda e a terceira lei da apometria. Já temos a definição do nosso ponto de vista, e agora vamos estudar a quarta lei. A quarta lei da apometria fala da formação dos campos de força. Formação de campo de força, e nós utilizamos isso com muita tranquilidade. A técnica é muito simples, toda vez que mentalizarmos uma forma magnética e projetarmos energias para sua concretização, através de contagem, certamente iremos formar este campo de força. Já praticamos isso e os nossos companheiros de estudo conhecem e sabem perfeitamente da forma que trabalhamos. Usamos a contagem de 1 a 7. Mas é interessante aqui dizer que
essa contagem é necessária quando estamos iniciando o trabalho com essas ferramentas. À medida que nós vamos treinando a mente para realizar essa formação desses campos de força, quando a mente aprende a fazer isso, ela é só você pensar em um campo de força, ele já está ali se formando. É interessante. Nossa mente é extraordinária. É a ferramenta mais poderosa que nós temos à nossa disposição para realizar o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Treinar a mente para fazer o que a gente almeja é uma tarefa nossa. Temos já educado a mente, com certeza, talvez de forma não adequada. Mas é importante aprender a educar a mente, educar os pensamentos, treinar a mente para fazer aquilo que nós queremos de fato, que nos faz bem, que nos ajuda. Lembra quando você estava começando a andar? O esforço, a dificuldade? Você treinou a mente para que ela pudesse ajudá-lo a permanecer em pé, caminhar, correr, pular. Depois você aprendeu, você treinou a sua mente para aprender a dirigir. Lembra como era difícil você aprender a dirigir? Uma vez que você treinou a mente para assim fazer, assim agir, pronto, ficou tudo no automático. Assim é válido para todas as outras coisas. Treine a sua mente para fazer o bem, que ela aprenderá a fazer o bem automaticamente. Muito bem. Vitalizando uma forma magnética e projetando energia para sua concretização, através da contagem, formar-se-á o campo de força que você imaginou. Os campos de força, eles podem ser de 3 tipos. Os tipos de força que nós utilizamos na prática, tá? Eles podem ser de proteção, de contenção e terapêutica. São esses 3 tipos de força que nós utilizamos. Aprendemos a fazer isso, fazemos com tranquilidade e os resultados são bastante agradáveis. O campo de força de proteção é onde nós utilizamos em reuniões mediúnicas para proteger o local em que estamos trabalhando. Quando nós não sabíamos fazer essas técnicas, tínhamos muita dificuldade, né? Somente as orações, que é preciso ser feito, e a leitura do Evangelho ajudava, mas a gente sentia a dificuldade, não era tão eficiente quanto, né, os campos de força que fazemos. Sentimos que melhorou bastante quando nós passamos a usar os campos de proteções. Esses campos de força podem ser feitos em residência, em hospitais, sobre objetos, pessoas, etc. Então, podemos fazer e devemos fazer em residência, em objetos, pessoas e etc. Em residência, eu particularmente, fundamental. Temos o hábito de fazer isso em nossa casa com muita frequência. Como fazemos em nossa casa? Eu acho que aqui vale a pena abrir um parênteses para poder falar um pouco mais sobre o uso desse campo de força na residência. Muito bem. Nós temos o hábito de realizar em nossa casa, uma vez por semana, o culto do Evangelho no Lar. Uma prática ensinada por Jesus e que muitos cristãos realizam esse culto, essa oração familiar uma vez por semana. Os evangélicos, em sua maioria, fazem isso, se reúnem em casa uma vez por semana para orar. Os católicos também costumam fazer o terço em suas casas. É claro que estamos falando do católico praticante, porque infelizmente existe aqueles que se dizem católicos e não praticantes, que eu acho, né, enfim. Mas o católico praticante tem o hábito de realizar o terço em sua casa. Os espíritas utilizam o culto do Evangelho no Lar, uma prática extraordinária. Muito bem. Eu realizo em casa, uma vez por semana, essa prática do culto do Evangelho no Lar. Sinto a necessidade, acho muito importante, porque, veja bem, é muito comum, é um hábito social,
nós nos reunimos, de vez em quando, com os familiares, para realizar um churrasco, tomando uma cerveja, para realizar um encontro com jogatinas, enfim, fazemos em casa várias reuniões familiares com outras finalidades. Nada contra, é bacana, a vida social é uma das leis de Deus. Precisamos ter uma vida social equilibrada e saudável, é necessário, mas é uma reunião que atende essas necessidades ali físicas. E as questões espirituais, como é que ficam? Como é que ficam? Nós somos seres espirituais, temos experiência no corpo físico. Então, precisamos viver como um ser no corpo físico, mas sabendo que não somos. Nós estamos no corpo físico, mas não somos somente o corpo físico. Isso não é religião, isso é fato, isso é realidade nossa. Chegará um momento que vamos perder o corpo físico e vamos ficar numa dimensão em espírito. Portanto, precisamos aqui no corpo físico atender às necessidades espirituais. Que tal, uma vez por semana, se encontrar com a família, se reunir para tratar de questões espirituais? Ah, seu Armando, em casa, um é evangélico, outro é católico, outro é à toa, outro é ateu, enfim, como é que faz? Faça você sozinho. Assuma um compromisso uma vez por semana. Reserve um local na sua casa, seja no quarto, seja no banheiro, seja no quintal, enfim, em algum lugar. E realize, marque um encontro, você com a espiritualidade. Utilize um livro que trata de questões espirituais, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, seja a Bíblia, ou um outro que você adote, que trata de questões espirituais. E neste momento, entre em sintonia com Deus, nosso Criador maior, com Jesus, o nosso Mestre e amorável, médico divino, com os benfeitores, chame de anjo da guarda, de mentor, de amparador, os trabalhadores da luz, que estão sempre atentos a nos socorrer. Quantas vezes, quando nós estamos em dificuldades, o que a gente faz? Quando usamos todos os recursos material que não conseguimos atender às nossas necessidades. Gritamos, oh meu Deus, me socorre, oh Jesus, me ajuda. Então, na dificuldade nós costumamos lembrar das forças do bem. E por que não fazer isso, ou tornar isso um hábito, mesmo em outros momentos, quando as coisas estão tudo bem? Por que não lembrar deles? Por que não marcar com eles um dia por semana para encontrar com eles em nossa casa? Muito bem, eu faço isso em casa. E nesse momento do culto do Evangelho é onde eu crio as minhas proteções. Faço a prece, faço a oração normal, busco uma sintonia com Deus, peço a Ele força e luz, com Jesus, peço ajuda e amparo, me dirijo aos benfeitores, peço a eles a seu amparo e a proteção, e aí eu crio os campos de força sobre a minha residência. Daqui a pouco eu vou mostrar como que eu crio. Crio pirâmides, enfim, vou mostrar como que a gente faz nessa casa. O campo de força de contenção também ele é muito importante. Muito importante. Ele é edificado com a intenção de recolher espíritos rebeldes e os sofredores. Meus queridos, aqui eu faço uma pausa para mais alguns comentários, dirigindo aos companheiros do nosso estudo. Você, médium, que tem mediunidade, e que a sua mediunidade está ativada 24 horas por dia, ou não? Ou você só é médium no dia da reunião do trabalho? Ou será que os espíritos vão ao seu encontro só no dia da reunião lá no grupo de nosso trabalho? Não, né? Os espíritos nos visitam dioturnamente. Estão sempre sendo visitados por aqueles que vivem no invisível. Espíritos saudáveis, raramente nos vêm ao nosso encontro. A maioria são espíritos doentes. Isso mesmo. Espíritos doentes. A maioria deles nem sabe que perderam o corpo físico. Se aproxima de você, se aproxima de mim, se aproxima das pessoas, se sente confortável. E ali ficam
usufruindo do conforto que recebe na companhia do encarnado. Legal. Para o desencarnado, tranquilo. Mas para você que está no corpo físico, que tem a mediunidade, é desconfortável. Porque o malefício, a doença do desencarnado passa para você, e causando desconforto, e causando dores, perturbações diversas. O que é que você vai fazer? Vai aguardar 8 dias até uma reunião mediúnica para cuidar desses casos? Não. Eu preciso aprender a lidar com isso rapidamente. A mediunidade, que está sempre ativa, não é para ser praticada só no dia da reunião. É claro que incorporações mediúnicas devem ser feitas na reunião própria para isso. Mas usar a mediunidade para sentir a presença de espíritos, para perceber energias de pessoas e de ambientes, para ver a qualidade das energias, para ver, sentir a intenção dos encarnados que se aproximam de nós. É necessário estarmos atentos. Orai e vigiai, disse Jesus. Então, precisamos ter esse cuidado, de ficarmos atentos. Ver quem se aproxima de nós, sentir a presença. E, às vezes, quando nós sentimos a presença dos encarnados, já estamos quase que envolvidos. E aí, precisamos entrar em ação. E eu costumo, quando sinto que a situação não está muito boa, eu crio um campo de contenção. Sim, crio lá uma pirâmide de tratamento, encaminho ele nessas pirâmides e mando para o plano espiritual, para uma colônia espiritual. Tranquilo, isso funciona tranquilamente. É claro que quando é um espírito que tem um poder mental maior, ou está ligado conosco num processo kármico, nem sempre é fácil. Aí sim, aí precisamos recorrer a um trabalho onde tem mais pessoas que podem nos ajudar. Aí sim, aí tem que ser feito uma reunião mediúnica. Mas aqueles chamados encostos que estão à toa na vida, que andam procurando a sombra de alguém, vigilantes, para sugar suas energias, tranquilamente, esses espíritos você pode encaminhá-lo com maior tranquilidade. E aí entra em ação o campo de força de contenção. Coloco eles num campo de força e recolho tranquilamente. O resultado tem sido extraordinário. Se alguém se posiciona ao contrário, por favor, me perdoe, mas eu faço isso com maior tranquilidade. A minha esposa, às vezes um amigo, às vezes está ali envolvido, eu crio um campo de força, recolho eles no campo de força e encaminho. E os resultados são perfeitos. Já tenho visto situações em que a pessoa que está próxima de mim está quase mediunizada. E que não é num horário de trabalho. Com muita tranquilidade, faço uma oração, peço ajuda, crio um campo de força, recolho quem está em sintonia com essa pessoa, põe no campo de força e caminho, e a pessoa rapidamente fica, expressa uma situação bem melhor. Então, tranquilamente, a gente faz isso, não vejo nenhum problema com isso, tá bom? É claro que precisa aprender a usar a técnica, né? A pirâmide de tratamento, o campo de força de contenção, ele pode acomodar um grande número de entidades e conduzi-las aos postos de socorro. Muito bem. Em nossos tratamentos espirituais, às vezes vamos em algum local, seja a dimensão física, em alguma residência, fazer tratamento, é claro, ou então em algum local do mundo astral, onde somos chamados a socorrer um grande número de espíritos doentes, e quando os encontramos, o que nós fazemos? Criamos um campo de contenção, recolhemos ali a quantidade que estejam presentes, colocamos esse campo de contenção e encaminhamos. E eles vão tranquilamente sendo socorridos. Não precisa atender de um a um. Recolhemos a quantidade que esteja ali no ambiente, no local, e recolhemos e encaminhamos. Isso é feito com muita tranquilidade, tá? Tem também o campo de força terapêutico, que é utilizado com muita tranquilidade. Utiliza-se para envolver pacientes encarnados submetidos a tratamentos. Como que isso funciona? Às vezes vamos tratar de alguém que está acamado, tá? Pessoas que estão doentes, estão em cama, não pode sair de casa, por N situações, por problemas diversos. Então, quando tratamos dessas pessoas, mesmo à distância, e percebemos que o ambiente daquela casa onde ela habita não é muito agradável, então nós tratamos da pessoa
e criamos em torno dela ali um campo de força para que ela possa ficar protegida, não por muito tempo, né? É óbvio. O campo de força, depois eu vou estar falando mais sobre isso, ele não tem assim uma durabilidade muito grande, porque vai depender da nossa força mental, o que diga-se de passagem não é muito grande, tá? Nós ainda somos alunos, estamos ensaiando, estamos treinando a mente para realizar essas coisas. Mas ele é útil, sim. A gente trata da pessoa, cria ali um campo de proteção, e a gente sente que ela, durante um tempo, um bom período, ela fica protegida de ataques energéticos de encarnados ou desencarnados que estão próximos a ela, tá bom? Isso é quando se deseja prolongar a ação dos fluidos, que vai ali ajudar a curar. Muito tranquilo isso. A técnica operacional, acho que foi aqui que eu parei a semana passada, também é muito simples, viu? A técnica é muito simples. Pronuncia-se as 5 letras escolhidas, normalmente é do alfabeto grego, conforme nos ensinou o Dr. José Lacerda de Azevedo. Cada uma letra se refere a um dos ângulos da pirâmide, tá? Então, a gente usa o alfabeto grego para construir a pirâmide, se referindo a cada ângulo da pirâmide. Então, se pronuncia alfa, beta, gama, delta e epsilon. Isso foi a fórmula que o Dr. José Lacerda apresentou. Nem todo mundo usa esse mesmo esquema, esse mesmo modelo. Cada um pode usar a forma que achar melhor. No início, no começo, quando estamos treinando a mente para realizar essas proteções, é importante que a gente tenha um roteiro para ensinar a mente a fazer, a construir esse campo de força. Então, o modelo indicado pelo Dr. José Lacerda foi esse. Vai construir uma pirâmide, que é o campo de força mais utilizado? Ótimo. Comece. Alfa, beta, gama, delta e epsilon, se referindo a cada ângulo da pirâmide. Com o tempo, no início é meio complicado. A gente sente que a pirâmide parece que não fica bem formada, fica meio torta, enfim. Mas depois, com o tempo, a prática, nem precisamos usar esse modelo. Você pode criar um modelo que a sua mente funcionar. Trata-se de uma formação ideoplástica induzida por força mental. Óbvio, tá? Todo campo de força, ele é criado através da ideoplastia. Nós sabemos que a matéria cósmica que nos envolve, ela é bastante plastizante. Você pode atuar sobre essas energias de maneira muito tranquila, que elas obedecem, elas atendem à sua força mental. Ela vai se sua mente vai criando. Isso, os espíritos sabem disso, né? As formas de pensamento, sabem como é muito tranquilo. Muito bem. Então, como que eu faço? Como que eu crio esses campos de força? Tanto na minha casa, como no grupo de nosso estudo e trabalho. Eu crio a pirâmide dessa forma. Aprendi a fazer assim. Faço dessa forma e funciona perfeitamente. Alfa, cada ângulo que na pirâmide nós falamos uma letra do alfabeto grego. Alfa, beta, gama, delta, epsilon. Primeiro eu construo a pirâmide, aprendi a fazer dessa forma. Aqui também eu poderia dizer assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilamente, poderia fazer isso. E cada um vai usando a forma. Hoje eu vejo na internet, muitos usam uma forma diferente. Não tem problema, cada um deve fazer de acordo com o funcionamento da sua mente, tranquilamente, não tem nenhum problema. Uma vez que eu crio a pirâmide, eu vou colocar nela as cores. Eu coloco cores na pirâmide, cor de proteção. Quando eu vou criar uma pirâmide de proteção, eu costumo usar 3 cores. Se alguém usa diferente, nada contra. Mas eu uso a cor azul, eu acho muito bacana, ou o dourado, eu até deixei de usar muito dourado, ou então o violeta. São as 3 cores que eu uso para a proteção. Então, uma vez que eu crio a pirâmide, eu digo, vou ativar a cor. E dou os comandos e ativo. No caso, se for a cor azul, no caso, se for o violeta ou o dourado.
A gente tem aprendido ultimamente que quando se cria uma pirâmide azul ou violeta, espelhada por fora, ela tem um poder extraordinário. Eu crio agora uma pirâmide azul espelhada por fora, ou então uma pirâmide violeta espelhada por fora sobre, né, o ambiente que você quer fazer. Outra coisa interessante que a Bom está falando. Quando eu construo uma pirâmide em uma residência, eu tento proteger toda a área, todo o perímetro da residência. Então, eu marco esses ângulos sobre a divisa do terreno, englobando ou incluindo toda a casa, o quintal, corredores, enfim, toda a área da casa, ou melhor, do terreno, eu construo a pirâmide sobre essas divisas. Construo uma pirâmide superior e uma outra inferior. Muito bem. Quem mora em apartamento, já eu aconselharia usar uma outra forma. Não necessariamente a pirâmide. Você mora em apartamento, você pode criar telas magnéticas, sim. Pode criar telas, cortinas, telas de eletromagnético no teto, no piso, nas paredes. Você pode imaginar cortinas, formando uma caixa de luz, onde vocês vão ali estar. Por que telas? Em apartamento, tem pessoas que moram acima de você, outros abaixo. E a gente procura fazer o máximo para se limitar o nosso espaço, não ficar se intrometendo em outras dimensões que não é a nossa, né? Então, e quem mora em apartamentos, sugiro a construir essas mantas no teto, no piso e nas paredes, criando como se fosse uma caixa de luz onde você está protegido. Pode criar, né, da cor que você quiser e formar a proteção. Então, é assim que eu sugiro a fazer. Muito bem. Uma vez criando a pirâmide simples, aqui eu ativo a cor azul. Uma pirâmide azul, que também essa imagem está na internet, muito bonita, e acho que é assim que fica, né? E é uma proteção muito bacana. Tem quem coloque no ápice de cima, né, da pirâmide, uma cruz. Eu já falei, em nosso grupo, tenho dito, eu não gosto de cruz, tudo bem? Me perdoe quem é simpático ao uso da cruz, eu não tenho nenhuma simpatia com cruz. Pelo contrário, em mim ela provoca grande desconforto. Me provoca que eu atirei pedra na cruz. Então, eu não gosto de cruz, não me traz sensação agradável. Nunca me trouxe, desde pequeno, eu nunca gostei de cruz. Tá? Então, eu não uso cruz no ápice da pirâmide. Eu não uso. Quem usa, eu respeito, tá? Mas para mim ela representa algo muito ruim. Me lembra dor, sofrimento, e eu não gosto, não gosto. Eu prefiro, no lugar da cruz, que tal criar um sol lindo, irradiando luz, muita luz. Bacana, né? Outra coisa também que eu tenho aprendido, eu tenho colocado em prática, até por orientação de uns benfeitores que me ajudam, é construir em cada ápice da base da pirâmide, em cada ângulo da base da pirâmide, são 4 ângulos. Em cada ângulo desse, depois que a pirâmide está pronta, eu colocar um pilar de luz. Me ensinaram a fazer isso e eu tenho feito isso, é extraordinário. Em cada ângulo da base da pirâmide, eu construo um pilar de luz. Então, eu digo assim, depois que está tudo pronto, construindo 4 pilares de luz em cada ângulo básico da pirâmide. E aí construo 4 pilares de luz, reforçando a proteção. Porque, meus amigos, meus irmãos queridos, o momento que nós estamos vivendo não é de brincadeira. Eu sou meio dramático. Quem estuda comigo sabe que, às vezes, eu dramatizo um pouco os nossos estudos. Mas, fora a dramatização, observe como é que anda o nosso planeta. A Terra passa por um momento de transição. As forças do mal estão desesperadas. Elas estão organizadas. A melhor, já perderam até a organização. Estão num desespero tamanho. Porque estão sentindo que é preciso deixar o planeta aqueles que não atendem às leis,
da evolução, do progresso, aqueles que não atendem os convites do Cristo, as exigências das leis maiores que pede a não fazer ao próximo o que não queremos para nós, enfim. E esses espíritos, esses irmãos perturbados, procuram nos atacar de todas as formas, de todos os jeitos. Se apoiam em nossas fraquezas morais, que, diga-se de passagem, quem não as tem? Quem não tem as suas fraquezas morais? Quem não tem as suas brechas, seus hábitos que, de uma forma ou de outra, acaba atraindo esses irmãos para criar dificuldades, problemas, enfim. Então, quem está trabalhando agora, procurando fazer algo de bom, de melhor, em sintonia com Jesus, certamente vão ser visitados por forças contrárias ao bem. E daí a necessidade de estarmos nos protegendo, está criando as proteções necessárias. Aí alguém diz assim, seu Armando, mas e os benfeitores, e aqueles que nos protegem, e os anjos da guarda, e as nossas orações, nossas preces, não é o suficiente? Olha, se para você for o suficiente, parabéns. Ótimo. Para mim, como eu trabalho e lido e conto nos meus trabalhos espíritos de um poder mental muito grande, espíritos perversos, sem nenhuma ética, sem nenhum princípio, eles investem contra mim de forma muito, muito, muito intensa. Dependendo do que a gente já teve essa semana, os inimigos daqueles que a gente trata costumam vir em nosso encalço. Muito comum isso. E quando a coisa aperta, o próprio benfeitor que me ajuda pede para que eu faça as proteções em casa, não só uma vez por semana. Tem situações em que eu faço isso mais de uma vez por semana. Crio as proteções, faço as limpezas na minha casa, mais de uma vez por semana, sim. Muitas vezes eu tenho que fazer isso. O benfeitor me ajuda, mas ele pede que eu faça isso. Então, significa que a minha parte eu tenho que fazer. E nem sempre a oração, ela por si só, resolve. A oração ajuda, sim. Opa, a oração é importante para criarmos sintonias com as forças do bem. Mas, no meu caso, muitas vezes a oração, somente a prece, não é suficiente, tá bom? Então, preciso criar os campos de proteções, criar as pirâmides, fazer a limpeza dentro de casa, que daqui a pouco eu vou estar falando como eu crio, né, como crio essas limpezas. Muito bem. Também essa imagem está lá na internet, tá bom? Está lá, pode procurar que vocês vão encontrar essa imagem lá. Mostrando duas pirâmides sobrepostas, um anel, né? Um cinturão de aço magnético que a gente constrói. Uma esfera de aço magnético também envolvendo o campo das duas pirâmides. Então, é assim que eu faço. Crio a pirâmide superior, essa de azul, depois crio uma outra inferior, com o ápice para baixo, unida pelas bases, elas estão unidas pelas bases, formando uma só pirâmide. Tá? Coloco as cores azul ou violeta na pirâmide superior, coloco o vermelho rubi na pirâmide inferior, tá? Crio essa esfera de aço magnético, uma imensa esfera, claro, não preciso ficar economizando o tamanho, pode ser uma grande esfera envolvendo todos os ângulos, todos os campos, as duas pirâmides. Essas duas pirâmides vão ficar dentro da esfera. Eu costumo criar 2 anéis, tá? Ou dois cinturão de aço, cada um fala o nome que quiser, eu chamo de anéis. Eu crio 2, crio esse na horizontal e crio um outro na vertical, os dois se entrelaçando para reforçar a segurança. Então, uma vez que eu crio esses 2, ainda construo 4 pilares de luz nas bases, reforçando a segurança. Quando eu faço isso em casa, quando eu faço isso na minha residência, que eu vejo que o ambiente não está bom, quando eu sinto que o ambiente não está muito tranquilo, eu construo uma fogueira dentro dessas duas pirâmides. Sim, construo uma fogueira, tá? Uma imensa fogueira. Por quê?
Porque quando eu vou recolher alguns espíritos doentes que estão dentro da minha casa, eu sinto que tem alguns que são teimosos. Ou eles deixam muitos resquícios energéticos dentro do meu ambiente. Então, o que eu faço às vezes? Não é todas as vezes, só quando sinto necessidade. Eu crio uma fogueira, queimando tudo, toda a dimensão astral, dentro dessas duas pirâmides que estão envolvendo a minha casa. Eu crio uma fogueira imensa, queimando, desintegrando tudo que está dentro de casa. E após a fogueira, eu chamo, invoco o vento solar, o vento extrafísico, para fazer uma limpeza, né, mais completa. Depois que eu invoco o vento solar, eu também projeto a luz verde, verde brilhante, para fazer asepsia completa dentro da minha casa. E depois que eu faço essa asepsia, então eu coloco uma luz branca, tá? Junto com a luz rosa, deixando o ambiente astral. Diga-se, né? Entenda que isso é numa dimensão astral. Nós estamos numa dimensão física, tá certo? Mas junto existe uma dimensão astral, é onde vivem as forças que interagem conosco, tanto para o bem quanto para o mal. Nós estamos na dimensão física, mas imediatamente a nossa dimensão tem a dimensão astral, onde vivem os seres que nós não enxergamos. Os espíritos, as bactérias, as larvas, as astralinas, as formas de pensamentos, enfim, muitas forças que interagem conosco, algumas nos ajudam e a maioria nos afetam, nos prejudicam, nos atrapalham. Muito bem. Criando a pirâmide, aqui também tem uma outra pirâmide, que também essa imagem está na internet, vocês podem encontrá-la, tá? Onde se cria duas pirâmides, formando a proteção individual, pessoal, né? Uma superior, outra inferior, as duas se entrelaçando, criando uma proteção. Você pode pôr as cores que quiserem, tá? Dizendo que a pirâmide não é a única forma de proteção. Tem os cones, você pode usar cone, pode usar, enfim, uma série de outras coisas, tá? Que pode ajudar em sua proteção. Então, são várias as formas de criar o campo de força. Cada um vai criando de acordo com a sua necessidade. O convite que eu faço, principalmente para quem está no nosso grupo, para esses que se encontram conosco toda semana, como eu os oriento, eu coordeno os estudos e os trabalhos práticos, eu sugiro que aprenda a fazer isso, tá? Aprenda, desenvolva o hábito de fazer, de orar em casa, fazer o culto do evangelho uma vez por semana na sua casa, criar as proteções, recolher os impostos que estejam em sua casa, fazer a limpeza devida, ficar atento como está seu ambiente doméstico, trabalhar pela harmonia, pela paz dentro da sua casa. Você que é médio, que tem uma mediunidade maior, que lhe convida ao trabalho, que médio, na verdade, todos nós somos, embora muitos achem que não, médio é só aquele que recebe espíritos, mas todos temos mediunidade, um grau maior ou menor, mas você que exerce uma mediunidade de trabalho, e a maioria desses médios ou dessas mediunidades são comprometedoras, então fique atento, fique vigilante, seja atuante, seja proativo. Sentiu que a sua casa não está bem, não fique se lamentando pelos cantos, choramingando, pondo a culpa em um e em outro. Entre em ação. Se conecte com Deus, nossa força maior da vida, com Jesus, com os amparadores. Faça uma limpeza na sua casa, construa as proteções, faça a limpeza, retire quem está na sua casa. A casa sua, é lá você que manda. Os encostos que estão lá, se você ordenar, eles serão retirados. Se você se posicionar como o dono da casa, zelando pela sua paz, certamente você terá uma paz necessária. Agora você ficar choramingando, reclamando, vendo o defeito dos outros, brigando com um e com o outro, isso não vai resolver. É muito comum a gente ver isso, os médicos nos procurarem com problemas, dificuldades, e a gente sente que é preciso trabalhar sim. Ah, você fala, mas eu faço a pirâmide, eu já fiz uma vez. Não é fazer uma vez. Por quê? Temos que fazer sempre.
acho que eu já comentei, mas vou falar outra vez. Quando construímos uma proteção, essa proteção está na razão direta das nossas forças mentais, que não são muito grandes. Ela pode durar ali algumas horas, pode durar alguns dias, mas logo se dissolve, porque nossa força mental não é tão grande assim ainda. Por isso que temos que estar sempre fazendo as limpezas em casa, sempre fazendo as proteções. Sim, isso é um trabalho, enquanto estivermos no corpo físico, é um trabalho que temos que estar sempre fazendo. Uma vez por semana, mais vezes por semana, enfim, vá observando quantas vezes você tem que estar ali orando, fazendo proteções, cuidando da sua casa, para que você possa estar em paz, em harmonia. Ou não é isso que você quer? Todos nós queremos, né? Paz, harmonia, tranquilidade, um ambiente agradável, gostoso. Então, trabalhe para que assim seja, não é? Certamente as forças do bem irão lhe ajudar, desde que você tire o pé do chão, tome a iniciativa, faça a sua parte. Ok? Muito bem. Então, a quarta lei é isso, a lei das proteções, é a lei que nos ensina a fazer os campos de força, tá? E a quinta lei, vamos para ela, para a quinta lei, dizendo que se houver alguma dúvida, os nossos companheiros de estudos, é fácil me localizar, me encontrar, nós podemos estar conversando a respeito. Aqueles que estão assistindo pelas redes sociais, pode escrever sua dúvida, tá? Pode escrever que nós vamos depois estar lendo e vendo e respondendo na medida dos nossos conhecimentos, tá bom? Então, vamos lá. A quinta lei, ela vai falar da revitalização dos médios, dos que estão trabalhando em reuniões mediúnicas, tá? Isso aqui é dirigida, claro, para quem está aí trabalhando em reuniões mediúnicas. E também é uma lei, como todas as outras leis da apometria, muito fácil de O que acontece com essa lei? O que ela diz? Ela diz assim, ó, toda vez que você der um comando para transferir energia vital do seu corpo para o médium, assim acontecerá, tá? Transfere a energia vital para o médium através de contagem lenta. Quando isso é necessário? Muitos, eu vou falar nem muitos não, né? Hoje os trabalhos mediúnicos são diferentes. Mas o doutor José Lacerda, médico, espírita, homem de coragem, diga-se de passagem, né? Tem que ter coragem para descobrir essas leis e apresentar no meio tão confuso e complicado, conforme é o meio espírita. Ele teve muita coragem em apresentar essas leis. Tem que tirar o chapéu para ele, né? E ele realizava esses trabalhos durante 3, 4 horas de trabalho com os médicos, atendendo N casos, né? De todas as formas, né? Claro que depois de 3, 4 horas de trabalho, os médios aliás, nem depois de tanto tempo, né? Depois de 1 hora de trabalho, 1 hora e meia, 2 horas, os médios acabavam ficando desvitalizados, precisavam de ajuda. Se você vai realizar um trabalho dessa natureza, seja trabalho mediúnico ou trabalho de passe, também, né? O trabalho de passe, ficar ali muito tempo trabalhando, você acaba se desgastando energeticamente. Então, o doutor José Lacerda descobriu essa lei. É a lei de revitalizar aquele que está desvitalizado. Revitaliza quem está desvitalizado. Então, a técnica que ele utiliza é muito simples. Eu raramente uso isso. Só quando o médium, né, que trabalha conosco, ele passa por grandes dificuldades, às vezes fica ali durante muito tempo mediunizado, tratando de uma entidade bastante complicada, né, que há um grande desgaste energético. Então, às vezes, eu recorro a isso. Então, quando é necessário no nosso corpo, mas é raramente, isso não é sempre não, não é com frequência não. Então, como é que é feito isso? Como que eu faço? Então, quando é um médium do sexo masculino, que se ele ficar muito tempo conectado com uma entidade, tendo um grande desgaste energético, a gente chama alguém que está ajudando ali, né? Coloca as 2 mãos sobre as mãos do médium, e nós damos, então, o comando para transferir energia de um para o outro, para revitalizar o médium. Se for uma médium do sexo feminino, portanto, a gente chamamos uma mulher, né, que faça a mesma coisa.
a média fica com as mãos para cima, a que está doando sobrepõe, né? No sentido contrário, e nós damos os comandos e rapidinho a média, né? Ou o médio, rapidinho se recupera das suas energias. Repito, isso só quando é necessário, tá? Não vamos criar aqui o hábito, em qualquer situaçãozinha já está ali buscando revitalizar os médios. Antes, nas práticas espírito que a gente realizava, costumava dar passe. Mas o passe, ele é bastante limitado. Ele perdoe quem o pratica, ele é bom, é ótimo, mas ele tem suas limitações. Essas técnicas da apometria superam com tranquilidade, tá? As práticas do passe simples, tá? Muito bem. Falamos da quarta lei. A quinta lei é de revitalizar os médios, também sem muitos mistérios. Quem trabalha conosco sabe que não há nenhum mistério nisso. E vamos agora para a sexta lei. É a lei da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para os planos mais altos, em hospitais do astral. Lei da condução do paciente desdobrado, tá? Paciente encarnado, é claro, conduzido para planos mais altos em hospital do astral. Sim, às vezes o paciente a pessoa encarnada está doente, o encarnado está doente. Olha que nós falamos de encaminhar o desdobrado para um local do mundo espiritual. Estávamos falando antes, presta atenção, estávamos falando antes de trabalhadores, tá? Era o caso de trabalhador. A gente desdobrava o trabalhador, tá? Qualquer pessoa, podíamos desdobrar, ela estando bem, para encaminhar para algum local, para observar, para trabalhar. Aqui é o caso do enfermo, do doente, tá? Do paciente que está doente. Você desdobra ele e encaminha para ser tratado na dimensão do astral. A técnica é muito simples. Tranquilo, né? Se o consulente, chama de consulente, né? A pessoa enferma, doente. Se o consulente estiver envolvido em laços, amarras, peias, etc., de natureza magnética, é necessário limpar antes de encaminhar para o plano astral. O que é isso, senhor Armando? Peias, amarras, laços, cordas, correntes, etc., etc.? Isso mesmo. Olha só que foi descoberto na apometria. Acho que se nós não conhecêssemos a apometria, nós nunca ia saber dessa outra realidade. Há muitos encarnados, muitas pessoas no corpo físico que estão ali, né, nos corpos mais sutis, sofrendo esse processo de amarras, de laços, peias magnéticas, prendendo de forma que eles não conseguem se locomover mesmo. Quando sai do corpo físico, mal fica ali perambulando, né, não consegue ir muito longe na dimensão astral. Então, se a pessoa doente está nessa situação, você não tem como, se você for desdobrar ela, encaminhar ela para um hospital na dimensão astral, que os hospitais estão, embora estejam na nossa região, nós estamos na região do umbral, né? Nosso umbral é um umbral intermediário, mesmo que você encaminhe elas para essas regiões, elas não podem ir porque estão presas, estão amarradas, estão com essas peias. Então, o que tem que se fazer? Limpar. A retirada dessas peias é muito simples para a técnica apométrica. É muito simples, tá? Tanto o operador pode fazer isso, o coordenador do grupo, quem está atendendo a pessoa, pode fazer isso com bastante tranquilidade. Então, faz uma limpeza, né? Faz uma limpeza no corpo astral, retira essas peias, e aí sim, ela pode ser encaminhada para a dimensão do astral. Lá ela recebe tratamento e depois retorna para o corpo físico. Era uma prática muito comum do Dr. José Lacerda, daqueles que começaram a apometria, era uma prática muito comum. Hoje eu não vejo muita gente praticando isso. Isso é uma técnica que não vejo muitos fazerem isso, mas é possível fazer de maneira tranquila. Encontrou um paciente, vai atender um doente, você pode desdobrá-lo com bastante tranquilidade, atendendo a primeira lei da apometria,
faz uma limpeza nele para retirar as amarras, faz uma limpeza, livra ele de alguma peia, de alguma amarra. Ah, Senhor, mas eu não estou vendo, não sei se ele tem. Está na dúvida? Faz uma limpeza nos corpos. Isso, desdobra, limpa os corpos, retira qualquer situação que está complicando a sua viagem, e depois encaminha, tranquilo, sem problema. Encaminha, depois traz de volta, reacopla, e fazendo isso de bom coração, sentimentos da melhor forma possível, sem nenhuma má intenção, sempre com um desejo puro, sempre em sintonia com Deus, sempre em sintonia com Jesus, sempre em sintonia com os amparadores, certamente teremos sucesso em nossos trabalhos. Aqui eu vou repetir. Toda prática da apometria exige ética, tá? Exige princípios e exige sintonia com as forças do bem. Nós, por si só, não fazemos muita coisa, tá? Temos que nos sintonizar com aqueles que têm maior conhecimento, com aqueles que podem nos amparar e nos ajudar. Nós somos uma fonte geradora de energia, como dizia André Luiz. Somos uma usina produtora de energia. Energias poderosas, energias fantásticas, que unidas às forças do bem podemos fazer muito. Então, daí a necessidade de estarmos nos unindo com as forças do bem, buscando o amparo. Daí a necessidade de estarmos atentos com os nossos hábitos diários. Ficamos atentos, fazer as nossas mudanças necessárias, procurar viver, não como um santo, porque eu acho que é muito para nós, né? Ser santo. Viver como um santo é muito, eu acho que não é o nosso caso. Mas se queremos luz, não podemos permanecer com hábitos que nos prendem às trevas. Se queremos viver em sintonia com o Cristo maior, nós precisamos desenvolver hábitos que nos aproximem dele. Eu lembro de uma certa vez, numa reunião mediúnica, que o benfeitor dizia: meus irmãos, vocês querem luz, não querem? Vocês querem se afastar das trevas, não querem? Muito bem. Só que as suas atitudes, seus hábitos, faz o contrário. Vocês fazem tudo para afastar aqueles que vocês querem próximo. E fazem de tudo para atrair os que vocês não querem. É isso. É fazer e agir de forma que nós possamos estar sempre em sintonia com aqueles que podem nos ajudar e nos amparar. Muita paz a todos. Aqui eu vou estar encerrando. Espero encontrá-los em próximo encontro, em próximos estudos, para podermos seguir o nosso aprendizado. Parando na sexta lei, tem muitos assuntos a estar estudando, tá? Dizendo que nós começamos pela apometria, porque ela é a ferramenta que mais utilizamos em todos os setores. Usamos a apometria para tratar de personalidades, para cuidar dos corpos sutis, para tratar dos processos obsessivos, enfim. Usamos a apometria em muitos e muitos momentos da nossa caminhada evolutiva aqui na Terra. Muita paz a todos, que Jesus continue conosco, nos abençoando, e que possamos estar bem, ter uma boa semana. Ficamos em casa de repouso, aguardando aí essa situação passar, né? Porque tudo passa, tudo é passageiro, não é? Tudo é passageiro, tudo passa. A gente sabe que estamos num planeta de provas e de expiação. E o planeta geme e chora. Está aí passando por um momento transitório, buscando uma situação evolutiva melhor. Então, nesse momento de grande transformação, como dizia o Cristo, há muitos choros, há muito ranger de dente. E o planeta exige de nós agora uma postura equilibrada, pensamentos positivos, elevados, uma postura séria, um compromisso com as forças maiores do bem.
Então, que possamos ficar em casa nesses momentos, refletindo sobre a vida, sobre a nossa conduta, a nossa postura nesses momentos. Se estamos contribuindo de fato para um bem maior ou se estamos prejudicando a psicosfera que já está bastante difícil no nosso planeta. Muita paz, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.